Bom, aqui eu não pretendo me intrometer em assuntos teológicos, metafísicos, né, científicos ou filosóficos, né? O que eu pretendo é tentar explicar o assunto a partir daquilo que eu consigo aprender sobre o mesmo pelo meu esforço, utilizando a minha inteligência, a minha imaginação e a minha capacidade de intuição, né? Então, vamos pensar assim, em termos técnicos, o que seria a ressurreição, né? A palavra ressurreição, em termos assim, vamos dizer assim, seja filosófico, teológico, científico, metafísico, ou simplesmente a sua definição no dicionário Aurélio, por exemplo. Então, ressurreição é o reaparecer, ressurgir, né? Sei lá, reativar, né? Tornar a viver. Então você vê que essa palavra ela abrange, vamos dizer, diversas categorias, diversas situações da existência, né? Se, por exemplo, se você ler o livro O Rei do Mundo do René Guénon, por exemplo, que é um dos maiores metafísicos, né, do século XX, muito recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, ele explica lá num dos capítulos sobre o simbolismo, né, das religiões, o simbolismo da ressurreição, a borboleta, né? A lagarta ela se envolve num casulo e depois ela rompe o casulo e surge a borboleta, não é mesmo? Beleza. E Jesus Cristo ele é embrulhado no sudário e sepultado. Então basicamente ele está num casulo e então ele ressurge. Só que também você tem essa coisa, tem a questão simbólica e tem o fato, porque se existe a palavra se existe a palavra ressurreição e ela se refere também a reaparecer, isso se enquadra perfeitamente no que está explicado nos evangelhos. Cristo foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, reapareceu ao terceiro dia. Ninguém viu. De repente, a pedra que, que foi rolada na entrada do túmulo, ela foi deslocada do seu lugar, né? Os guardas romanos que faziam a guarda, que tomavam conta ali dessa entrada, eles não viram, eles caíram num sono profundo. A pedra foi rolada, não se sabe como, segundo os evangelhos, o anjo a rolou e Cristo pôde sair dali. Porque, claro, se é um ressurgir, né, se é uma ressurreição, ela é já ela é no corpo, né? Ela é de corpo e alma. Ela pega toda a estrutura do ser, né? Corpo, alma e espírito. Então, mas você vê que essa questão neste caso aí da ressurreição, estou falando conforme o que eu entendo, por enquanto, do assunto, né? Então você pode pegar talvez a ressurreição nos termos que estão ali nos evangelhos, a ressurreição como um reaparecer, porque os apóstolos viam, de repente Jesus aparecia e de repente já não estava mais ali com eles, né? De repente aparecia em outro lugar. Se você pegar no sermão do padre Antônio Vieira, sermão da oitava dominga de Páscoa, você vê que no terceiro dia, quando todos os apóstolos ali já estão desesperançosos, né, Maria Madalena também, de repente Jesus aparece ao mesmo tempo para todos eles, né? Ele aparece novamente, em carne e osso. São Tomé pode até tocá-lo. Então, nesse sentido, ele é um reaparecer. Ele aparece, uma aparição ali. Mas, ao mesmo tempo, ele é um reativar. Né? Todo o ser, o corpo de Cristo, ele é reativado com a ressurreição. Então, você tem que rolar a pedra para que ele saia também. Né? Então, ele reaparece aqui e acolá, às vezes ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele reativa, ele volta à vida, ele ressuscita em carne e osso. Parece isso, me parece, né? Isso. Mas se você perceber, vamos pegar, sei lá, em termos sei, científicos ou pagãos,
a ressurreição está o tempo todo em torno de nós, meu filho. Por exemplo, uma plantinha ali morre, nasce uma flor ali, lá um pé de alface. Ele tem um tempo determinado de vida, ele expira, daí ele morre. Se não vier nenhum bichinho ali comer, as folhas de alface caem na terra, secam, né? Elas se decompõem e elas vão virar componentes que são absorvidos pela terra, mas um novo pé de alface nasce, né? Mas você tem então a ressurreição que acontece o tempo todo, né? Seres nascendo, vivendo, morrendo, né? A sua carne, o seu corpo se decompõe, ele se desfaz, ele é reabsorvido pela terra, né? Do pó ao pó, e surgem novos seres, seres das mesmas espécies, né? Árvores de uma determinada espécie nascem, crescem, morrem, re, novas árvores da mesma espécie nascem, crescem e morrem. Você tem esse ciclo. Num sentido já não no sentido de unidade, né? Você tem, por exemplo, um gato meu, temos 5 gatos aqui, um deles morreu um tempo atrás, que estava velhinha, estava doente, né? Mas vários gatos estão morrendo e nascendo, né? Vamos dizer assim. Então você tem esse ressurgimento, né? De animais da mesma espécie, que nascem, crescem e morrem. Mas aquele gato, aquela unidade, não tem como voltar. Aquele ali específico, ele já está morto, nós o enterramos, então ele vai estar, a terra o está consumindo. Mas eu adotei um outro gatinho que já está aqui em casa, ocupou o lugar daquele ali, né? Então, nós seres humanos, nós até, né, vamos dizer assim, por exemplo, os médicos, todos os dias nos hospitais aí de todo mundo, né, no mundo inteiro, pessoas estão sendo ressuscitadas por meios de aparelhagem médica. O cara morre do coração, né, tem um infarto, ataque cardíaco, leva o cara para o hospital, né, metem lá uma descarga elétrica, o coração volta a bater. E existem casos recordes, né, de pessoas que permaneceram um tempo mortas, né, problema cardíaco, morreu, e por uma massagem cardíaca ou por meio da aparelhagem, né, que descarrega a eletricidade e reestimula o coração novamente, a pessoa ressuscita. Ou seja, nesse sentido ele está reativando o corpo, né? Mas nunca ninguém conseguiu ressuscitar uma pessoa depois de 3 dias de morta, como é o caso, né, da doutrina católica. Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. Ou você tem a ressurreição de Lázaro também, que já estava acho que há mais de 3 dias, 4 dias, né? Mas essa é a questão. A ressurreição, ela existe de um modo ou de outro, mas ela existe em todos os graus, né? Não somos nós seres humanos, não inventamos a existência, não inventamos nem a nossa existência, não inventamos nem o nosso biotipo, mas nós podemos conhecer os mecanismos de como se fazer isso em algum grau. Em algum grau, o ser humano é capaz de ressuscitar uma vida, seja a vida de um outro ser humano, seja a vida de um animal, né? Um bichinho, um cachorro, um gato também pode ter problema, sei lá, um problema cardíaco, algum outro. E ele morre, ele para, mas você pode lá ressuscitá-lo a partir de um mecanismo, né? Então, até um certo ponto, o ser humano é capaz de conseguir participar da ressurreição a partir do seu empenho, do seu esforço, né? De restabelecer a vida. Isso é até, de certa forma, um impulso do ser humano, né? O de manter-se vivo e o de salvar vidas, né? De fazer as vidas ressurgirem, né? Reativar os corpos, né? Na medida do possível. Então, a ressurreição, ela existe em diversos modos, seja num reaparecimento, que pode, né, em forma teologal, metafísica, né, e que é um fato, surge aí por aí, não é porque você não consegue explicar um fato que ele não é verdadeiro, não é mesmo? Né? Esse é um recado que eu deixo para esse bando de auto-intitulado ateus ou pseudocientistas de YouTube, né, que ficam aí pregando, Deus não existe, Deus não existe, né? Esse mimimi todo aí, né? O cara vai lá, consulta manualzinho de pseudociência e vem bancar o pseudocientista aqui, né?
Vá tomar no meio do teu cu. Né? A questão é a seguinte, né? Então, você tem. Se o ser humano é capaz de ressuscitar o outro, mesmo depois de algum tempo de a pessoa já ter morrido, não importa, é claro, a pessoa morre, existe ainda atividade no corpo dela, existem meios de fazê-la voltar à vida. Mas a questão é assim, o coração parou, meu filho, você está morto. Hum? Claro que leva um tempo para a morte se estabelecer totalmente, né? É complexo, né? Mesmo no animal, né? Que vamos dizer que não tem uma alma, mas a morte é complexa, que dirá no ser humano, que tem a psique, que tem, né? É a psique, é o espírito, é a alma, é tudo um complexo disso tudo com a carne. Então é claro que uma série de eventos ocorrem isso aí, né? Vamos dizer, da passagem da vida para a morte, ou da vida para outra vida. Então, se o ser humano é capaz de ressuscitar um outro ser humano ou um outro ser, um outro animal, uma outra espécie animal, é porque a ressurreição existe. E se ela existe, ela pode existir em outros graus, tal como está descrito na teologia, nos livros sagrados, né? Ou tal como está simbolizado na metafísica. Você tem aí, né, a questão da borboleta, o casulo, a lagarta, né? E você tem então também a própria palavra, né, ressurreição, ela tem reaparecimento, restabelecimento, reativação, né? Então, é claro que se nós seres humanos, que somos extremamente limitados, podemos ainda via tecnologia ou via massagens cardíacas, via, né, a, de acordo com as nossas habilidades, podemos até ressuscitar uma pessoa ou um animal. Por que que essa inteligência que rege o universo e que, vamos dizer, nas religiões está simbolizado como Deus, por que que ela não pode fazer ressurgir esta ou aquela pessoa, este ou aquele animal, a partir dos ossos, né? Tal como está na Bíblia também. Você vai recompondo do pó, né? Você surgiu do pó, voltou ao pó, né? E Deus pode fazer surgir de novo do pó o mesmo ser, aquela mesma unidade. Ele pode. Nós não podemos. Nós não temos a chave para, sei lá, não podemos ressuscitar Napoleão Bonaparte, Júlio César ou Aristóteles, né? Mas Deus poderia. Poderia não, Deus pode. Porque ele sabe os mecanismos. Ele mesmo criou, ele criou toda a configuração do universo, dos seres, das coisas, né? Das moléculas, dos átomos, da estrutura dos seres, da estrutura mínima dos seres, do DNA. Tudo é criação dessa inteligência que rege o universo. Portanto, ela sabendo como funciona, sendo autora da própria criação, ela sabe os mecanismos de como fazer surgir isso de novo, seja a partir do pó, seja a partir dos ossos. Mas o ser humano consegue participar em certo grau, mesmo num grau mínimo ele consegue participar, ele consegue fazer ressuscitar também seres para a vida. Ué, é uma coisa bastante simples de se pensar. No meu entender é assim, por enquanto, no meu entender é assim, um entender provisório, né? Então, o que não dá para entender é esse bando de auto-intitulados, autodeclarados ateus, babacas, né, da internet, que vem, que em vez de procurar se debruçar e compreender as coisas, seja, né, é, em modo teológico, científico, metafísico, filosófico, em vez de se esforçarem por compreender as coisas, dar atenção às coisas, não, eles vêm debochar. O cara se apega a um fetiche chamado ciência, né? E começa a debochar de um outro fetiche que ele tem pela religião, por exemplo. Então ele tem um fetiche pela ciência, né? Ele transforma a ciência numa personalidade. A ciência já explicou. E ele transforma a religião numa outra personalidade. A religião não presta. É só baboseira. Né? É tudo fetiche, é tudo estereótipo. Né? É tudo coisa de molequinho primário, né? Que deveria voltar, né, a estudar o beabá. Então era mais ou menos isso. Valeu aí.